Este é o Perspectivas Adulteradas, o podcast onde infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Bial e o melhor Satanás é aquele da Dona Clotilde. Satanás, vinha cá, Satanás! É, exatamente, é o melhor, velho. Aqui é Tupá e eu trabalho com demônios, literalmente. Melhor apresentação. E não tô falando mal de colegas de trabalho. É, porque se for pensar, tem uma galera aí que trabalha com, hein, viu? Nossa. Olá pessoal, aqui é o Rafa e por favor, Tupá, diz pra mim que ser demonóloga é igual treinar Pokémon e você tem um Pokédex infernal aí. Seria da hora, hein, mano? Eu já tive nomes de demônios escritos na parede, mas isso é um outro rolê. Meu senhor da glória. Caraca. Em minha defesa, é uma técnica de estudar outras línguas, você anotar em papéis e palavras que você precisa aprender. Aí eu fiz isso porque eu tava estudando hebraico e eu não aprendo línguas muito rápido. Então eu tava ali, coloquei na minha parede. E depois que eu fiz isso, um dia eu parei e falei, gente, olha só, meu quarto agora tem um monte de nomes de demônios na parede. Eu não tinha parado pra pensar nisso quando eu fiz. Aí tava Tupá praticando a pronúncia, daqui a pouco o Black Phillip na porta do quarto dela, né? Com licença, senhora, você me chamou? Não tem aquele meme que fala da invocação dos demônios lá cantando em inglês? Com as tentativas de cantar em inglês? Eu gosto daquela tirinha que a pessoa invoca um limão. Que era um lemon ao invés de um demon. Muito bem, ouvintes. Estamos aqui hoje com uma presença ilustríssima aqui no nosso podcast para falar sobre um assunto muito interessante, né? Como vocês bem sabem, né? A gente tem essa série de episódios que são sobre profissões, né? Que é o Como Me Tornei, onde a gente traz as profissões diferentes das nossas para saber um pouco mais sobre elas. E hoje a gente tá aqui com a Tupá para falar sobre demonologia. É exatamente isso, gente. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é esse estudo, como ela chegou nesse ramo, né, de estudo da história, e também vai falar sobre um monte de outras coisas. Logicamente a gente vai fugir da pauta um monte de vezes, como vocês já estão acostumados, e é isso. Então pega aí os seus manuscritos do Mar Morto e vamos lá pro episódio. Bora! Bem, pessoal, antes da gente ir pro nosso episódio, eu tô fazendo a gravação desse recadinho depois, né, da gravação do nosso episódio, então posso afirmar pra vocês que esse episódio tá excelente. Um dos melhores que a gente já fez aqui no Perspectivas, então convido você a ouvir ele inteirinho, que tá muito da hora. Mas, antes disso, eu quero deixar aquele abraço gigantesco pros nossos apoiadores da campanha do Apoia-se. Então, um abração gigantesco aí pro Santiago, né, o nosso psiquiatra de carteirinha aqui do grupo, né? Pro Anderson Calanguinho, lá de Campo Mourão, um grande abraço também. Pra Yara, né, que é a nossa fã número 0, que tá acompanhando a gente desde sempre, né? Desde quando éramos adolescentes, né? Então ela já acompanha a gente. E pro Rafael Queiroz, que também é um amigão aí de longa data, que aí sempre tá acompanhando os nossos podcasts, comentando, falando um monte de coisa. E, cara, muito obrigado mesmo pra cada um de vocês que está apoiando lá. A gente valoriza cada centavinho ali, cada realzinho ali que vocês colocam, porque significa que vocês acreditam no nosso trabalho, acreditam na gente, e é isso. Então, muito obrigado. E pra você, ouvinte, que quer ter o seu nomezinho lido aqui, quer ter um agradecimento maroto aqui da gente, acesse www, não sei se o pessoal fala isso ainda hoje em dia, mas tudo bem. É só pesquisar lá, apoia.se/perspectivas adulteradas para você acessar a nossa campanha e você seleciona ali uma faixa de valor que mais se adequa ao seu orçamento para poder ajudar a gente e ter o seu nomezinho aqui comentado no início do episódio. Dependendo da sua colaboração, você consegue também algumas recompensas, como participar do nosso grupo lá do WhatsApp, né, que é o nosso grupinho da alegria, né, que a gente fala ali um monte de coisa, troca bastante ideia, dá muita risada,
sugere pauta, enfim, um monte de coisa. Vocês passam a conversar de maneira mais próxima com a gente. Então vai lá no Apoia-se e colabora com a gente. Agora, vamos lá pro episódio. Tupá, antes da gente começar o episódio de fato, eu já agradeci em off, vou agradecer novamente aqui, porque eu te ouço faz muito tempo e é muito bacana ter pessoas que a gente ouve aqui no nosso singelo podcast. Então, muito obrigado mesmo por aceitar a participação. Obrigado de coração mesmo. Eu agradeço muito o convite, de verdade. Eu sou um tanto arroz de festa, eu adoro participar de podcasts e conversar e bater papo. Acho que eu falo muito, então ajuda a gravar podcast, porque eu posso falar muito e as pessoas ouvem. Sabe que esse ano eu vou fazer 10 anos de podcast na vida. Caraca, velho. Nossa. O que é muito doido, mas é isso aí. Ai, que massa, mano. Então, provavelmente eu te escuto bem assim, bem lá de trás também. Foi no Mundo Freak? Mundo Freak. Foi onde eu comecei. Qual outro podcast que você participa também? Além do... O Nerdcast, você faz algumas participações? Né? Eu comecei no Mundo Freak, muita gente ouvia, quem ouvia Anticast também me ouvia por lá. Anticast, eu já ouvi bastante na época que o Mizanzuki... Que depois acho que virou outra coisa, né? O Anticast, né? O Anticast, ele passou a bola pra outra pessoa e acabou que o podcast foi embora depois de um tempo. Inclusive, quem me apresentou o Anticast foi o Rafael. Olha aí. Ele que me apresentou o Anticast. É verdade? Não lembrava cara, disso. Caraca. Eu lembro disso. Na realidade, você me apresentou o Mundo Freak e o Anticast. Olha aí, só coisa boa, hein? Mano, você tá vendo? Eu, inclusive, falar que eu morro de saudade. Era muito gostoso gravar o Anticast. Eu me divertia muito gravando. Então, eu gostava muito do Anticast porque o Mizanzuki teve uma época que ele tava indo bastante pela parte de história, até mesmo, acho que o Rafael ele me indicou até por conta de alguma parada de design. Tinha coisas de design. Eu vou confessar que aconteceu mais de uma vez eu mandar mensagem pro Ivan, assim, Ivan, vamos gravar um podcast sobre tal coisa? Aí ele, você precisa do seu próprio podcast. Mas eu não tenho. Vamos gravar sobre tal coisa. Eu quero falar sobre isso. Vamos falar? Posso usar o seu? Ivan, eu tenho uma amiga, 2 amigos meus gravaram Anticast. Eu fiquei tipo, Ivan, eu tenho uma amiga que trabalha com John Milton e Paraíso Perdido e a gente fala sobre demônios. Vamos gravar. Mas hoje eu faço parte do Mundo Freak Confidencial e do Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica. Olha que da hora. Oficialmente, né? Parte da equipe. Eu também faço oficialmente, semi-oficialmente, parte da equipe do Midcast Política, mas eu não gravo há mais de ano, então é um oficial não oficial. Temos que ficar atentos ao Beelzebu, cabeça de morcego, o mochila de criança, o sete pele, o sinteco gelado. Cuidado com ele, pois ele pode se apossar do seu corpo. Então, eu já vou aproveitar o gancho que a gente tá falando sobre... Fala um pouco sobre você, Tupá. Pra além do podcast, de onde você veio, o que você fazia, até a gente começar a entrar nessa parte da história propriamente dita. Nossa, você quer desde quando? Eu posso começar assim, eu nasci no Acre. Ixi, mas existe mesmo? Existe, eu nasci lá. Nossa, quanto ela já deve ter ouvido essa piadinha? Não, eu falei, porque eu fiz uma participação num podcast do Jonathan, do Teólogo de Quinta, que ele é também do Acre, né? Daí eu falei, beleza, uma pessoa do Acre eu já conheci. A segunda é você, então beleza. Olha aí. O Acre existe. Eu vou falar que eu ainda acho o Acre, pelo menos o Acre tem piadas sobre ele. Amapá, ninguém nem lembra. Espírito Santo, a gente nem lembra, que nem faz piada sobre eles. Eu acho o Acre mais legal. Então, a gente tem um ouvinte do Espírito Santo que ele é indignadíssimo com isso, sabe? Que a gente não fala do Espírito Santo. Ele já cobrou isso da gente. O Espírito Santo, coitado, eles nem piada sobre eles, o pessoal faz. Mas assim, né? Falaram o quê? Do estado que cunhou o termo crime organizado. No louco. Caraca. Tadinhos. Mas o termo foi cunhado lá mesmo, então, né? Eu nunca fui pessoalmente, mas eu tenho amigos que moram lá e que são de lá e que falam que é muito legal. Ai, que massa. Mas eu mesma sou do Acre. Que legal. Eu tenho uma infância bem diferentosa, assim, na verdade. A minha família é diferente. Pra mim é muito normal, né? Mas é um pouco diferente pro vida, assim. Porque a minha mãe é mãe solo, mas ela era muito amiga do meu pai. Era porque meu pai faleceu. Eu cresci com a minha mãe visitando meu pai nas férias. E a minha madrasta, que era quem tava com meu pai, quando meu pai
praticamente a minha vida toda. Então eu me sentia quase como numa família que tinha 3 pais. Inclusive, quando eu era criança, eu não entendia por que pais separados brigavam, porque os meus não brigavam. Então eu não entendia muito bem como que isso acontecia. E é uma coisa que você falou, chega a ser incomum porque a gente percebe justamente o contrário, né, normalmente, né? Assim, o fato dos meus pais nunca terem namorado colabora muito com isso, assim, né? Tinha outras questões de relação aí no meio, assim, que facilitavam bastante. Mas então eu cresci com a minha mãe, vivi sempre eu e ela. Eu via meu pai nas férias, minha madrasta também. Inclusive eu chamava a minha madrasta de Boadrasta, porque ela sempre foi muito legal. Que legal. Inclusive a gente continuou muito amiga. E ela é amiga da minha mãe também. E a minha mãe era dentista, que ela já aposentou, e trabalhava com povos indígenas. Cara, que legal, cara. Não é? Eu acho o máximo. Por um tempo, quando eu era pequena, a gente morou num barco, que era um barco hospital, que andava pelo Rio Solimões. Então minha mãe era dentista do barco e eu morava lá com ela, né? Depois a gente morou em muitos lugares. Até 7 anos de idade eu não morei mais de um ano em lugar nenhum. A gente mudava muito. As pessoas sempre acham que eu mudava, mas todo mundo fala, porque você era filha de militar. Eu, não, é que minha mãe gosta de mudar mesmo. Não tinha nada a ver com militar. A minha mãe só curtia a vibe de mudar. A minha mãe nunca foi uma pessoa muito de ficar no lugar só. A gente morou num lugar chamado Sana, no estado do Rio de Janeiro, que é uma cidadezinha bem pequenininha, carinhosamente apelidada de sanatório pelas pessoas que moram lá. Que da hora. É um lugar bem hippie, a gente morava numa casa no alto da montanha, sem energia elétrica, essas coisas assim, um tanto quanto diferentes. Bom, quando eu fiz 7 anos, porque quando eu era criança, a gente entrava na escola com 7 anos. Não sei quão jovens vocês são, mas quando eu era criança, a gente, oficialmente, né, que o governo exigia é que você entrasse na escola com 7 anos. Então, quando eu fiz 7 anos, a minha mãe precisou dar uma parada nas viagens, assim, de mudar tanto, porque eu tinha que ir pra escola. Teve um momento que eu lembro que a gente considerou me colocar numa escola à distância, mas no fim das contas eu fiquei na escola tradicional. Aí, quando eu tinha uns 7 anos, convidaram a minha mãe pra voltar pra trabalhar na saúde indígena, aqui em Brasília. E daí ela veio. E, na verdade, é super bonitinha. Eu acho fofíssima a história, né? A minha mãe me criou com muita conversa. Então, hoje que se fala muito dessas coisas, mas nos anos 90 não tinha tanto isso, né? Dos pais sentar e conversar com a criança, explicar tudo. Não era comum, assim. É verdade. Não, de jeito nenhum mesmo. O que a gente escuta hoje de psicologia positiva, de não poder falar não, que vai traumatizar. Coitada. Assim, não a minha mãe falava, mas era tudo muito conversado. Mas ela explicava o porquê do não, né? Exatamente. Foi bonitinho. Ela veio pra Brasília, porque uma irmã da minha mãe tava morando aqui, ela veio passear. E ela foi na FUNAI, porque na época a saúde indígena tava na FUNAI. Por sinal, eu sei muito sobre SUS, saúde indígena e etc, por motivos de eu cresci, assim, né? Ouvindo essas coisas, então... Cara, que massa, velho. Que legal, cara. Né? Esse é um lado que eu raramente falo muito, assim, mas é bem importante pra mim. E daí, então, a mamãe veio. Na época, a saúde indígena fazia parte da FUNAI, hoje em dia não faz mais, mas na época era. E daí, ela pediu informações e tal, e o pessoal convidou ela pra voltar a trabalhar lá na FUNAI. E daí, a minha mãe falou, pô, massa, quero. Aí ela disse que parou, assim, foi pra casa, aí ela parou e falou, eu tenho uma filha, né? Vamos ver o que ela quer. Então, é porque, assim, não que ela esqueceu que eu existia, mas é que ela ficou muito empolgada com a ideia de voltar. Sim, sim. Aí ela falou com eles, olha, eu vou falar com a minha filha primeiro, e daí eu respondo se eu volto ou não a trabalhar aqui. E daí ela foi falar comigo, e ela falou, filha, vamos mudar pra Brasília? Eu falei, vamos, parece ótimo, você espera eu me formar? Eu tinha 7 pra 8 anos, tá, gente? Ixi, caraca, velho. Aí minha mãe, então, talvez vai demorar um pouquinho você se formar, vamos antes. Assim, e explicação rápida, eu queria muito me formar, porque eu não fiz pré, e os meus primos e tal, todo mundo tinha feito prézinho e tinha formado no pré. Antigamente tinha a formatura do pré de 6, né, se eu não me engano, né? É verdade. Eu achava muito legal, e eu não tinha, eu queria muito uma formatura. Mas aí eu sei que a minha mãe, daí ela usou o argumento que funcionou. Ela falou, não, Tupá, mas vamos pra Brasília, lá tem manga na rua. Pé de manga na rua. Falei, parece um bom lugar. Vamos, me convenceu. Muito argumento bom. Totalmente assim. Nem precisou muito, né, cara? Meu Deus. Não, mas é que o argumento era bom, eu gostava de manga. Manga é minha fruta favorita? Não, mas eu gostava o suficiente pra achar a ideia de morar numa cidade que tinha pés de manga na rua pra qualquer pessoa. Muito legal. Olha só. Que massa. E daí a gente mudou pra cá, mas ainda assim, eu morava em Brasília e viajava muito com a minha mãe, até eu parar de pagar meia no avião. Aí eu parei de viajar muito com a minha mãe.
Não, aí é plausível mesmo. Mas aí foi isso, eu fui estudando e enfim. Mas eventualmente no ensino médio eu cheguei à conclusão que eu queria estudar história. Muita gente achava que eu ia fazer odonto por causa da mamãe, mas eu nunca tive vontade de fazer odonto. Olha só. A despeito de eu, assim, eu sei um básico, assim, por exemplo, eu sei as partes de um dente, eu sei contar os dentes. E daí você vai falar, mas qualquer pessoa sabe contar dentes, não? Os dentistas usam um código pros dentes. O quê? Meu Deus. Existe um código pros dentes. Fala, ô Fael, agora você tem que entrar mais ou menos na linha, que seu pai também é dentista. E aí, você sabe contar dente? E aí? Cara, eu não sei nada, nunca ouvi falar disso. E eu sou artista, não tem nada a ver com dente. Desculpe aí. Assim, se você pegar um negocinho de radiografia, o dentista anota o número do dente que ele precisa que tire a radiografia, porque cada dente tem um número. E é tipo, dente 11, 12, 13, 14. Verdade. Aí dente 21, 22, 23, dente 31, 32, 33, 41, 42, 43. É assim. Caraca, isso é universal, assim. Universal, não sei. No Brasil, até onde eu sei, é assim. Olha só. Caraca, eu não fazia ideia. Na hora que você falou contar dente, eu falei, putz, eu tava com dificuldade semana passada pra saber quantos que a gente tem ao todo na boca. Então... É saber o número certo de cada um. Pois é, esse tipo de coisa eu aprendi porque eu acompanhava muito a minha mãe. Eu era muito curiosa, então eu ficava com ela. Mas eu não tinha vontade de ser dentista. No começo do ensino médio eu tinha 5 opções que eu queria. Na verdade, eu sempre achei que eu ia fazer artes cênicas. Era o que eu mais gostava, assim. Eu sempre gostei muito de teatro, de palco. Então, eu fiz teatro quando eu era pequena. E daí eu falei, eu acho que eu quero fazer artes cênicas. Aí, eventualmente, eu cheguei à conclusão que, na verdade, talvez eu quisesse fazer mecatrônica. Meu Deus. Né? É igualzinho, assim, né? Artes cênicas, mecatrônica. É a mesma coisa. Mas é porque no ensino médio, história me deixava muito entediada. Na verdade, quase tudo da escola me deixava muito entediada. Mas matemática e física eram coisas que me interessavam mais na época, porque elas tinham algum desafio pra mim. Eu tive um professor no ensino médio que dava aulas extras de matemática à tarde, daí eu ficava na escola pra estudar. Ficava na escola porque mãe solo, etc. Nem sempre ela podia me buscar logo depois do almoço, então às vezes eu passava a tarde na escola fazendo, sei lá. E daí esse professor tinha essas atividades, ele dava aulas extras de matemática. E daí isso, 2003, 4, 5, tava começando a ter esse rolê de Olimpíadas. Não tinha Olimpíada de História ainda, mas tinha de Física, de Química e de Matemática. E eu fazia parte, a gente tinha um grupinho na escola que fazia Olimpíadas, eu fazia Olimpíadas com o pessoal. E eu me amarrava. E daí eu achava muito mais interessante que História. E daí, o dia que me disseram que na faculdade de Mecatrônica a gente construiu um robô de Lego, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. É isso aí, compra muita Construir gente, robô viu? de Lego. Aí eu pensei, cara, eu vou poder construir robôs de Lego. E me contaram também que tinha batalha de robôs, que cada equipe construía um robô e daí o robô brigava um com o outro. Não, isso é muito massa, velho. Então, eu achei genial. Tem um episódio do Big Bang Theory, né, que eles constroem um robô, né? Eu acho que vem isso na cabeça direto, né, mano? Total. Daí era por isso que eu achava que fazer mecatrônica seria uma ideia incrível. Pois é, então artes cênicas, mecatrônica. Aí depois eu fazia arte marcial na época, e daí eu pensei educação física, quem sabe. Aí eu comecei no ensino médio, tinha também essa coisa de mini ONU, simulação da ONU, que eu fiz várias, eu achava muito legal. Daí eu falei, relações internacionais, né? Mó legal, quero trabalhar na ONU. Quero ser embaixadora, quero ir pro Instituto Rio Branco, essas coisas assim. Que da hora. Como você tá dentro do contexto de Brasília ali também, né, mano? Faz total sentido. Pois é, parecia tudo muito Verdade. legal, assim. Bem próximo, né? Pois é. E simulações e tal. E ciência política parecia legal também, porque estudar política, geografia e tal, eu achava tudo muito interessante. Aí um dia, já no terceiro ano, eu parei assim e fui ler sobre as profissões, etc. E eu entendi que estudar história não era saber os fatos da história. Estudar história era investigar o passado. E daí eu falei, caraca, é muito mais legal do que eu pensei que era. Eu vou descobrir as coisas do passado. É literalmente ser um detetive. E eu falei, cara, melhor coisa. E eu decidi que eu queria fazer história. E eu nunca me arrependi da minha escolha. Eu fiz história Aqui era programa de avaliação seriada, na UNB tinha esse negócio que você vai fazendo provas ao longo do ensino médio e daí no terceiro ano você escolhe o que você quer, um pouco baseado na sua nota. E eu entrei na universidade por esse programa. E daí eu escolhi história e foi isso. Quanto mais eu estudo história, mais eu me apaixono por história. Você falando, eu sou formado em administração, assim. A minha primeira formação é administração. Mas eu lembro muito que eu tinha muita vontade de estudar história, mas porque eu gostava dos temas, né? Por exemplo, Segunda Guerra, enfim, essa parte mais ali de Idade Média, tudo mais eu gostava naquele nível que a gente tem de super interessante, tá ligado?
Então, Sim. mas me chamava muita atenção. E o que você falou, né, das aulas de história lá no colégio, essas coisas do ensino médio serem entediantes, e de fato eram mesmo, assim, porque eu não lembro de nenhum professor de história bom, assim, que conseguiu me cativar, né? Eu fui gostar de história, mas depois. Os meus professores de história, eu vou dizer que eles eram muito bons. Eu gostava das aulas, mas eu achava tudo muito fácil. Não sei, eu achava fácil demais. Não era tipo, sei lá, derivada, que era uma parada que eu exercitava muito a minha mente pra entender aquelas outras coisas. Então, história era meio tipo, tá bom, então história. Mas será que também não é a forma com que... Com que cobram história, né? Eu acho que pode ser isso também. Porque às vezes acaba sendo muito superficial e uma coisa que eu sempre reparei é que as coisas pareciam sempre isoladas. Elas nunca se conversavam, sabe? Pois é. Sei lá, tá falando de Idade Média da Europa, mas, pô, o que tava acontecendo aqui no Brasil nessa mesma época? E nunca fazia esse paralelo, sabe? E tem muito menos aula de história do que de física, por exemplo. Então, os professores de história têm que amassar aquele conteúdo e tem que te passar o que vai cair no vestibular, praticamente. E é isso, né? Entendi. É difícil, assim, é difícil ser interessante no ensino médio. Mas você falou super interessante. Ah, sim. Eu acho que tem revistas que foram importantes também pra minha formação em história, assim, ou pra me influenciar. Na época que eu entrei na faculdade, tinha aquela revista de história da Biblioteca Nacional. Não sei se vocês lembram dessa revista. Já ouvi falar. Era uma revista muito interessante. Eu acho que é uma das iniciativas de divulgação científica em história mais legais, assim. Porque foi isso, ela era uma revista que você comprava na banca pros jovens ouvindo a gente. Banca era um lugar onde vendiam revistas físicas, porque a gente ia lá e comprava ela. Era assim que funcionava, né? Exatamente. Ou então, vou dizer que pra mim isso era sinal de família muito chique. Famílias chiques assinavam revista. Verdade. Né? Era tipo, uau, você assina uma revista. E daí tinha essa revista, que era a revista de história da Biblioteca Nacional, que eram artigos de historiadores, só que a equipe da revista era feita por jornalistas também, então os textos, eles eram pensados de um jeito que ficasse mais interessante pro público em geral, assim. Então essa revista acabou, acho que influenciando um tanto também. E Indiana Jones, né, gente? Vamos ser sinceros aqui? Vamos ser sinceros. Nossa, eu já comentei em alguns episódios atrás dessa questão do Indiana Jones. Eu gosto bastante porque meu pai, ele é fissurado nesse tipo de filme, né? Indiana Jones, sei lá, filme de contexto bíblico, essas coisas de 10 mandamentos, todas essas paradas, ele é fissurado, assim. Ele adorava de paixão. E eu, de tabela, fui gostando disso também. E o que você falou das revistas é uma verdade, porque, cara, quando eu tive a oportunidade de assinar a Super Interessante, eu falei, putz, agora sim, velho. Agora eu estou no topo da vida. Exato, cara. Era super interessante. Aventuras na história. E eu lembro muito, cara, de uma. Eu tô com ela aqui do meu lado pra acertar a data. Eu acho que ela é de 2006, se eu não me engano. Que é uma história viva, cujo tema é sobre a sombra do diabo. Que fala sobre exatamente o assunto que a gente vai tratar. Ai, que legal. Demais. Como, Tupá, surgiu esse interesse teu pelo demônio? Pelo tinhoso. Então, aí eu entrei na história da UNB, primeiro semestre. É muito bom porque a minha mãe, ela já tava assim, né? Eu entrei na faculdade, ela, você podia fazer um estágio. Eu falei, então, mas é que eu tô no primeiro semestre, não tem estágio no primeiro semestre. Ela, como não? Porque ela ficava assim, você não tá morando numa casa de estudante, eu acho importante a experiência de morar numa casa de estudante, você não tá fazendo, então você precisa se envolver com as coisas da universidade. Eu falei, tá bom. E daí, no primeiro semestre, eu descobri que tinha um grupo de pesquisa, que acabou sendo o grupo de pesquisa que eu fiquei muito tempo, que foi o meu orientador, que era o professor Vicente Dobroruca, de História Antiga. Ele tinha um grupo de pesquisa, que era, na época, o grupo de pesquisa, acho que dos mais estruturados que tinha na UNB. Aí eu cheguei, né, e falei, posso fazer parte do grupo de pesquisa? Aí ele falou, claro, mas assim, foi no meu segundo semestre, ainda no primeiro ano de faculdade. Aí ele falou, não, claro, pode, mas assim, você sabe que a gente estuda antiguidade tardia. E eu sorri e falei, claro. Eu não fazia ideia do que ele tava falando. Aí ele continuou. Não, a gente estuda especialmente Antigo Oriente Próximo e Antiguidade Tardia. E eu falei, claro, será incrível. Nossa, eu adoro isso. Sempre que meu sonho de criança estudar esses negócios aí. Nossa, eu não fazia ideia. E eu não faço até agora. Então, Antiguidade Tardia é um termo que nem todo mundo concorda, porque acadêmicos não concordam em nada. Você colocar 2 historiadores numa sala, eles brigam.
Que da hora. E eles vão ter 3 opiniões diferentes, inclusive. Caraca. Então, assim, o que é a antiguidade tardia, né? Antiguidade é um período muito longo, é uma classificação que é um pouco estranha, mas vamos assumir que uma boa parte dessas classificações de tempo funcionam mais para a Europa. Antiguidade seria a partir do momento que alguém aprendeu a escrever até a queda do Império Romano do Ocidente. Mais ou menos ali 496, se não me engano. Acho que é isso. Enfim, eu não sou muito boa com datas. Mas aí, então assim, é um tempo bem considerável. Antiguidade tardia seria esse final do Império Romano e algum tempo depois. Seria o período de transição entre a Antiguidade e a Idade Média. Isso seria a Antiguidade tardia. E o Antigo Oriente Próximo é um termo que hoje já não se usa, já tá caindo assim em desuso, porque ele é um termo muito eurocêntrico, porque no caso é próximo de quê? Da Europa, né? Então qual que é o Oriente próximo da Europa? O que a gente chama também muitas vezes de Oriente Médio. Daí, então, estudar Antigo Oriente Próximo e Antiguidade Tardia, na verdade, é estudar a Ásia Ocidental. Nesse período, mais ou menos, século I, II e III da Era Comum. É isso aí, estudar a Antiguidade Tardia no Antigo Oriente Próximo. E daí eu entrei de cabeça, assim, fiz iniciação científica, aí um dia a gente tinha reuniões sextas à tarde, olha que coisa saudável, pois é, tinha reuniões sextas à tarde no meu grupo de pesquisa. Olha só que beleza. E a gente debatia textos, né, da coisa, e a gente estava estudando um cara chamado Vladimir Prokop, que é um russo que estudava literatura, ele é conhecido por ser estruturalista, ó, jogando um monte de nome aqui, não se preocupa não, gente. Não, de boa. Vocês já ouviram muito falar da teoria dele, mas vocês não sabem que é dele. Ele, acho que é um dos primeiros a falar justamente da jornada do herói. Nossa, olha aí, sério? Aham. Nossa. Aí, tanto é que a primeira vez que eu ouvi a galera falando jornada do herói, eu falei, nossa, vocês estão estudando Prop? Aí vocês o quê? Eu falei, que o quê? Aquele russo lá, aquele lá. Isso. São livros, tipo, dos anos... Acho que Prop escreve nos anos 20, talvez. Ou, enfim, é muito antigo. Mas a ideia dele é essa. Ele vai pegar os contos maravilhosos, né? Que é um tipo de conto de fada, mais ou menos. E ele vai tentar entender a estrutura desses contos. O que esse conto... O que eles têm de comum? Sabe? Aquela narrativa assim, o herói sai, o herói tem um desafio, isso aí. Sim. E daí ele tem uma fórmula, toda uma outra coisa. E daí, nesse processo, ele cita em um dos livros dele a parada que fala assim, o perigo da noite de núpcias, ou do primeiro encontro com a mulher, que o herói tem uma ameaça. Oxi. Isso é perigosíssimo. Eu achei isso fascinante. E daí um colega de grupo de pesquisa, e que era católico, ele virou e falou, isso tem na Bíblia também. Eu, como assim tem na Bíblia isso? Ele falou, tem na Bíblia, no livro de Tobias. A mulher, ela representa um perigo maior pro homem na noite de núpcias. Eu falei, nossa, que fascinante. Eu fui atrás e descobri que quase ninguém tinha estudado isso. E daí eu fui estudar isso. E daí esse foi a minha monografia de graduação e o meu mestrado. Eu trabalhei e estudei o livro de Tobias, que é um dos livros da Bíblia Católica. E no livro de Tobias, o Tobias casa com a Sara, mas tem um demônio que mata todos os noivos da Sara. Já matou 7 quando ela casa com o Tobias. Tobias corajoso, né, velho? Olha, com esse histórico aí, mas não, muito obrigado. Não é? O Tobias, ele tá viajando pra recuperar um dinheiro, porque o pai dele ficou cego e daí eles estão na pior. E daí o pai dele reza, tal, pra Deus, e daí vem um anjo disfarçado. O Tobias não sabe que é um anjo que tá com ele, tá? E daí eles estão viajando e eles são atacados por um peixe. Essa hora é um pouco confusa, porque ninguém entende muito como eles são atacados mas são atacados por um peixe. Meu Deus. Aí eles matam o peixe. Tem teorias, inclusive, que é um jacaré e tal, mas no livro fala peixe. Eles são atacados pelo peixe, eles matam o peixe e o anjo, enquanto eles estão comendo o peixe, o anjo fala, não, olha só, guarda a vesícula do peixe, o coração e o fígado, que a gente vai precisar. E na real, a gente vai parar em tal lugar e lá mora uma prima sua, chamada Sara, e você vai casar com ela. Os 7 primeiros caras que ela casou morreram na noite de núpcias, mas se preocupe. Sei. Nossa. Meu Deus. Lembre-se que ele não sabia que era um anjo nessa hora. Ele achava que era só o cara que tava viajando com ele. Não se preocupe não, tá sussa, porque assim, você vai casar com ela, mas ela tem um demônio que ama ela. Aí o demônio mata todo mundo que chega perto dela. Mas, quando você casar, você vai no quarto da noite de núpcias, você vai queimar o fígado do peixe e o coração no incensário. Então, você vai queimar isso e o cheiro disso vai espantar o demônio. E daí vai dar tudo certo. Cara. Aí o Tobias casa, o bicho acreditou ali, foi na confiança. Se o Rafael aparecesse falando isso pra mim, eu ia falar, ok, vai você então. Tem várias outras coisas do tipo, ele explica que na real é porque eles são primos, isso é bom.
porque nesse caso casar na família é melhor, enfim, vários outros argumentos aí no meio. E daí ele casa e dá certo, ele queima as paradas e tal, e daí o demônio, Asmodeus, é levado embora e o anjo prende ele e tal. Então no meu mestrado eu estudei se essa ideia de que a mulher representa um perigo extra pro homem na noite de núpcias, se isso era uma ideia que vinha do judaísmo, né, se tinha outros textos judaicos que traziam isso, ou se isso era um tema que aparecia de algum outro texto, de alguma outra religião. Esse foi meu mestrado. Ou, em outras palavras, eu estudei várias formas de matar um noivo na noite de núpcias e quais as origens disso. Sei, meu Deus. Cara, por isso que eu falo, essa série, como eu tornei, ela tem uns rumos muito interessantes, né? Nossa, Não é? gente, que da hora. Aí a gente tá chegando quando eu vou estudar demônio mesmo. Porque, pra quem não é do mundo acadêmico, o mestrado, ele é assim, você faz uma prova pra passar pro mestrado. A prova é difícil pra caramba. Eu falo uma prova, mas são tipo 5 provas. Né? Porque tem uma entrevista, tem um projeto que você tem que escrever, tem uma prova escrita, tem uma prova de línguas, tem, sei lá, tem que fazer 3 sacrifícios. Um processo difícil. Aí você faz isso tudo. Aí você entra. E daí, com 1 ano de mestrado, em geral, você passa por uma banca, que é a sua qualificação. Então é meio que depois de 1 ano, eles vão ver se você tá indo no caminho certo e se você pode continuar fazendo mestrado. Ou se você vai ser expulso. Eu nunca ouvi ninguém ser expulso, mas a ideia é essa. Mestrado. E daí na minha banca de qualificação tinha um professor lá e ele virou pra mim e falou: você sabia que tem mais gente que estuda anjo, mas não tem quase nenhum estudo sobre demônio? Aí eu falei: é? Foi um tema tão legal, por que ninguém estuda demônio? Coisa tão divertida. Aí passou um tempo, terminei meu mestrado no começo de 2012. Então o governo brasileiro nessa época tinha uma bolsa de pesquisa, que era um acordo entre a CAPES e a Universidade de Birmingham, na Inglaterra. E daí tinha uma professora de Birmingham que descobriu essa bolsa e veio atrás tentando achar um brasileira que pudesse estudar com ela pra tentar essa bolsa juntos, né? Ela encontrou meu orientador e me encontrou, e daí me convidou se eu queria tentar essa bolsa junto com ela. É que eu falo o jeito fino de dizer que eu fui convidada pro meu doutorado, mas aí parece que só apareci lá, né? Na verdade, teve todo um processo de seleção. Ela me convidou para tentar. Ela falou: você quer tentar essa coisa? Eu falei: quero. Nós. E ela me ajudou a revisar o trabalho e tal, pra eu andar. E, a princípio, eu ia continuar estudando o livro de Tobias, que era o meu mestrado, só que nos manuscritos do Mar Morto, que é a especialidade da Charlotte, a professora Charlotte Hempel. Só que, um dia ela me escreveu e falou: Tupá, na real, Tobias não é bem a minha praia. Eu estudo mais ou menos isso e isso. Tem algum outro tema que você teria interesse em estudar? E eu lembro de ficar muito nervosa, assim, né? Porque eu recebi um e-mail disso, pensando: cara, eu queria estudar demônio, mas será que eu posso falar pra alguém que eu quero estudar demônio? Como é que eu falo isso sem parecer que eu quero fazer um ritual, né? Tipo, como eu falo isso? Aí eu falei: então, será que eu posso estudar demônio? Aí ela falou: claro. Aí eu falei: e aí? Deu certo. Eu passei no processo seletivo, consegui a bolsa, que era uma bolsa que era, então, metade do governo brasileiro e metade da Universidade de Birmingham, que foi muito legal. E fui lá passar 4 anos na Inglaterra estudando demônio, porque a minha orientadora achou de boa. Caraca, que da hora. Mas é muito doido, porque, infelizmente, no meu diploma não tá escrito demonologista, o que eu gostaria que tivesse, mas não tá. Ia ser da hora, hein? Ia ser bem mais legal. Mas no meu diploma, tá, mas é porque... gente, inclusive eu fiquei muito decepcionada na hora que eu recebi meu diploma. Eu falei: não, gente, eu fiz tudo isso pra vocês me darem esse negocinho aí. É porque eu tava acostumada. O diploma da UNB é um negócio muito bonito. Letras douradas, assim. Isso, papel moeda e todos paranauês. É verdade. O diploma da UNB é bonitão. Aí o diploma da Universidade de Birmingham é um papel. Ele é mais grossinho, ele tem um negocinho dourado até nele, mas só tá escrito assim: aqui a gente certifica que Tupá Guerra Guimarães da Silva recebeu a graduação de doutora em filosofia no dia 5 de dezembro de 2017. Você não ligou e falou: não, tá errado isso aqui. Eu falei: gente, ué, eu quero demonologista. dá pra colocar um demônio? Tem um demoninho aí. Filosofia dos demônios, né? Sei lá. O doutor em filosofia é o famoso PhD, né? Doctor of Philosophy, que é o equivalente ao que a gente chama de doutorado aqui. O meu doutorado foi na parte da faculdade de filosofia e religião, né? Teologia, filosofia e religião. Era esse o departamento que eu tava na Universidade de Birmingham. Lá eu estudava demônio. Eu acho muito interessante, porque parece, pra quem não é do mundo acadêmico, que é uma coisa muito
muito incrível, né? Uhum. Mas quando eu vou numa conferência, encontro meus coleguinhas e falo, oi, gente, tudo bom, tal? E daí, contar pra vocês rapidinho como que é uma conferência, gente, pra quem nunca foi numa conferência de acadêmicos. É assim, você pega bastante gente introvertida, aí você coloca na mesma sala. Nossa senhora do céu. É mágico. E porque, assim, as pessoas acham que eu sou extrovertida, mas é porque vocês me conhecem de podcast, assim, eu não sou uma pessoa extrovertida, eu só fiz teatro há muito tempo, enfim, consigo os ambientes que eu consigo, mas não é assim. Eu sei porque eu tenho amigas que são efetivamente extrovertidos, eu tenho amigos extrovertidos de verdade. Sim, Tem uma amiga sim. que cumprimenta as pessoas por livre e espontânea vontade, que ela nem conhece. Ah, não, aí eu não consigo. Não. É impressionante. Isso aí não vai. Eu não consigo. Pessoa estranha, tá doido. Porque foi muito mágico, eu reparei isso. A gente chegou numa festa e ela saiu cumprimentando um monte de gente. Eu fiquei tipo, caraca, que legal. O que você tá fazendo? Para com isso. Eu achei super legal, na verdade. Eu fiquei tipo, caraca, que interessante, que legal. Como você faz isso? Aí ela, não, é só normal. Eu como, não é normal não. Mas enfim. Então você pega várias pessoas introvertidas. Acadêmicos tendem a ser pessoas esquisitas. Assim. Eu sei porque eu tô lá. Eu sei como é. Aí você pega toda essa gente e coloca num lugar. E daí todo mundo tem um crachazinho. Aí no seu crachazinho fica o seu nome e a universidade de onde você é. Primeiro, aí você vai lá e tem uma mesa de café com biscoitos ou chá. E daí você vai lá, pega o seu café no intervalo entre uma palestra e outra. E fica parado esquisitamente olhando em volta, pensando como que você vai conseguir falar com alguém. Só que pensa que é uma sala com várias pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. Quando você já tá há mais tempo no campo, em geral você vê, tipo, é alguém que eu conheço. Aí você vai lá pra perto da pessoa e fala, oi, tal pessoa, tudo bom? Onde você tá agora? Normalmente é isso que a gente pergunta. Mas quando é alguém que você não conhece, não tem ninguém que você conhece por perto, em geral você vai virar pra pessoa e falar, oi. Aí você olha pro crachá da pessoa, assim, tal pessoa. Puxa, você está em tal universidade. O que você estuda? Aí a pessoa te conta e te pergunta, e você, o que você estuda? Aí você responde. E é assim que a gente começa a conversar. Eu perguntaria do tempo. Tá calor hoje, né, velho? Parece que vai chover, hein? Isso é mais fácil perguntar o que a gente estuda. Porque daí a gente tem o escudo de, tipo, isso que eu estudo. E daí a gente fala do nosso mundo acadêmico. Tipo, você chega assim, e lá na UNB? Como é que tá as coisas lá? É tipo isso. Se você já conhece a pessoa, né? Aí você vai falar isso. E o legal é que as pessoas nas conferências que eu vou normalmente sabem. Então eu falo, eu estudo demonologia nos manuscritos do Mar Morto. E as pessoas, puxa, que legal. Ninguém fala, meu Deus, que esquisito, ou que estranho, ou como assim. Isso é bom. Porque no mundo acadêmico não tem nada demais você estudar demônio. Ninguém te acha de satanista a princípio. Todo mundo estuda alguma coisa estranha. Você vai pras conferências e tipo, não, eu vou ali ver uma palestra sobre sacrifícios na Bíblia. A gente acha normal. Se você falar pra tiazinha da padaria que você vai numa conferência de demonologia, mano, ela já nem o pão ela vai pegar pra você, né? Assim, normalmente, né? Não, teve uma conferência que eu fui. É muito bom estudar demonologia, porque eu sempre ia nas conferências com os melhores nomes, assim. Então eu lembro que teve uma conferência que era na Gringolândia, né? Então era tudo em inglês. E daí era conferência sobre o mal e o maligno no Antigo e no Novo Testamento. Um título maiorzinho, assim. Mas era numa universidade e o lugar da conferência estava um pouco perdido. Então o pessoal chegava e ficava meio perdido tentando achar. E daí, a hora que todo mundo achava, todo mundo ria, falando, gente, eu que pra chegar aqui andei pelo campus perguntando pras pessoas, com licença, você sabe onde é a conferência do mal? Que legal. Né, em inglês fica ainda melhor, porque do you know where is the evil conference? Cara, é muito da hora isso, velho. A gente se sente super vilões. Muito É divertidíssimo. Caraca, que da hora, mano. Mas é isso, no mundo acadêmico não é visto como uma coisa muito fora, assim. Eu não sou a única que estuda isso, com o recorte, né, demônios nos manuscritos do Mar Morto, assim. Também não é um campo grande, tá, gente? Assim, deve ter, sei lá, as 20 pessoas no mundo, talvez. Caramba, é pouco? A gente meio que tudo se conhece, assim, o que é um tanto quanto engraçado também. Mas é porque é uma área de pesquisa relativamente pequena. Ô Tupá, mas no Brasil é só você, não é? Ou você acha que tem mais gente? Não, que estuda manuscritos do Mar Morto tem mais gente. Mais umas 2 ou 3 pessoas. Nossa. Gente. Agora que estuda demônio nos manuscritos, acho que sou só eu mesmo. Caraca. Cara, que da hora, velho. É legal, mas é um pouco solitário às vezes também. Porque é muito gostoso ter gente pra conversar sobre o que você estuda. Com pessoas que estudam coisas parecidas, que elas te desafiam e perguntam e tal. E daí quando não tem quase ninguém, aí, sei lá, às vezes dá vontade de estudar Vargas. Porque daí tem milhares de pessoas que estudam Vargas. É verdade.
Logo que eu cheguei no doutorado, eu dei muita sorte, assim. Um mês que eu tava no doutorado, teve uma conferência nos Países Baixos sobre os manuscritos do Mar Morto, enquanto tinha uma exposição no museu sobre os manuscritos do Mar Morto. E daí, então, eu tive a oportunidade de ver alguns manuscritos ao vivo. O que não é sempre, você tem que ir pra Israel, né, pra ver os manuscritos. Caraca, então, que da hora. Nessa exposição. E um dos caras que estava organizando, que ajudou a fazer a exposição, é um acadêmico da área, e ele decidiu organizar essa pequena conferência. Era uma pequena conferência, colocando padrões assim, porque eu sei que em outras áreas, às vezes, as conferências são gigantes. Na minha área, essa conferência devia ter umas 30 pessoas, talvez. É realmente pequeno. E a minha orientadora falou, vamos? Eu falei, vamos, será legal. Minha orientadora é muito maravilhosa e sempre... Que é isso também, eu falei que a gente fica esquisito nas conferências, mas quando você é jovem e tá indo nas primeiras conferências e você tem um orientador legal, você fica basicamente grudado no seu orientador. Eu já vi o pessoal zoando, tipo um pinguim andando com pinguinzinhos atrás, é assim. E daí eu fui, né, com a minha orientadora e tal, foi muito legal. Mas eu lembro de ficar na conferência vendo o pessoal falando, primeiro que o meu inglês ainda não era essas coisas, então eu entendia, tipo, metade do que tava acontecendo ali. Fica só com um copinho de água e chacoalhando a cabeça, né? Isso. Por aí. Não, e assim, porque falando até em inglês, eu gosto de comentar isso, assim, eu não estudei numa escola que tinha inglês quando eu era criança. Eu estudei em escola pública, não tinha inglês na escola pública. Quando tinha, era um inglês muito deficitário, então... Verbo to be. Várias vezes aprendi o verbo to be. E daí eu cheguei na faculdade, eu não falava inglês. Nisso eu menti pro meu orientador. Mas na época, pra entrar pro grupo de pesquisa, ele falou, olha, tem que saber falar inglês pra ler os textos. Eu falei, claro, leio textos em inglês, ó, super, leio todos os textos em inglês. Lia nada. E não tinha Google Tradutor nessa época, né? Mal tinha Google. Estamos falando de 2006, mal tinha Google. Verdade. Então, o que eu fazia era pegar um dicionário físico e sentar e falar, agora eu vou ler esse texto. E com o tempo eu peguei o vocabulário dos textos que eu lia. Durante a graduação, eu tive o privilégio de ter uma mãe que me sustentava e tal, então eu conseguia guardar algum dinheiro do que eu trabalhava extra. Essas coisas que a gente faz na graduação, estagiário, substituto e tal. E sempre que eu conseguia, claro que eu não guardava todo o dinheiro, porque eu precisava dele pra mim também, mas sempre que eu conseguia, eu guardava alguma coisa. E eu aproveitei a minha bolsa de mestrado também e passei 3 meses na Inglaterra estudando inglês, porque eu achei que seria a melhor estratégia pra aprender inglês. Era tipo uma imersão. E na época, a Libra tava 3:1. Nossa, bons tempos. 3:1, gente. Então, com 3:1, a minha bolsa de mestrado, que na época era R$1.200, não era assim uma bolsa muito incrível, tá, gente? R$1.200 já tava defasado na época. Mas com R$1.200, eu tinha ali uns 400 libras por mês. Dava pra economizar e talvez eu tenha comido sopa de 30 centavos por vários dias, talvez. Mas isso aí é outra questão. Mas assim, funcionou, deu super certo. Tô vivo, tô aqui, então ok, né? Não, e eu fazia isso pra eu poder de vez em quando comer em algum lugar melhor, né? Tinha essas questões. Eu comia muito em casa, essas coisas, gente, de economizar dinheiro. Mas isso não é importante. O fato é que o meu inglês melhorou muito, mas ainda assim, quando eu cheguei no doutorado, eu não entendia tão rápido quando as pessoas falavam. Eu conseguia ler bastante coisa já e tal, mas o meu inglês não era essas coisas. Daí eu fui pra essa conferência, então eu entendia, tipo, metade que as pessoas falavam, mas tudo bem. E eu fiquei fascinada como que as pessoas falavam dos manuscritos e eles sabiam. Então alguém falava, tipo, sei lá, não, 3Q8. E eu ficava, caraca, como que você sabe qual que é o 3Q8? Que? Como que você sabe? Você sabe todos os manuscritos, são 900. Como você sabe todos os manuscritos? Eventualmente eu descobri que provavelmente não é que as pessoas sabem todos, mas é porque eles têm uma certa lógica pra ser numerado, então facilita você saber o que é o que, você tem pelo menos uma ideia. Então é isso. Entendi. Mas assim, como uma dica rápida, todos vocês que estudam muito manuscritos, o primeiro número é o número da caverna onde o manuscrito foi encontrado. Então tem caverna de 1 a 11, então o primeiro número vai ser a caverna onde ele foi encontrado. A maior parte dos manuscritos é da caverna 4, então por isso a maior parte deles é 4, Q de Qumran, que é o lugar onde o manuscrito foi encontrado, e daí o outro número, o próximo número, é o número do manuscrito em si. E esses números seguem uma certa ordem, então, tipo, primeiro, todos os textos que trabalham mais ou menos com o mesmo tema estão juntos, estão perto. Então, às vezes a pessoa fala, você pode não saber qual que é o manuscrito que ela tá trabalhando, mas o fato daquele manuscrito, o número dele ser um que, você fala, provavelmente é alguma coisa nesse tema aqui, porque tá perto desses outros números. É assim que a gente sabe. Mas eu lembro de ficar maravilhada na conferência, assim, pensar, caraca, será que algum dia eu vou fazer isso? E daí hoje em dia eu faço isso. É um tanto quanto impressionante pra mim. Que legal, cara. Nossa. Fora isso, teve um momento esquisitíssimo de ir embora da conferência e não abraçar ninguém. Muito estranho.
Muito estranho, gente. Pra brasileiro, né? Que é brasileiro tem esse lance de abraçar, de contato, né? Aí os caras dão aquele tchauzinho, ó. Pensa assim, você viajou pra outro país, certo? Você ficou hospedado num hostel com algumas das pessoas da conferência, você passou 3 dias inteiros com aquelas mesmas pessoas, tomando café da manhã, almoço e jantar, e passando o dia todo com aquelas pessoas. E daí na hora de ir embora, você só pega as suas coisas e vai embora. Você nem dá tchau pras pessoas. E eu fiquei tipo, gente, estou me sentindo muito mal educada. Meu Deus, gente. Nossa. Não é? Estou me sentindo a pessoa mais mal educada da existência. Aí o cara que pensou, nossa, quero topar gente boa pra caramba, né? E você preocupadíssima, né? É verdade. Essas coisas esquisitas. Foi nessa mesma conferência que eu, às vezes, sou meio bocuda. Não é que eu sou bocuda, é porque eu tenho essa dificuldade de aprender o nome das pessoas. Então, nem sempre eu presto atenção suficiente de que aquela pessoa era uma pessoa importante, blá, blá, blá. E daí a gente tava no trem voltando pro aeroporto, tava minha orientadora, eu, um outro colega e uma outra moça. E a gente tava falando sobre textos online, né, e tal, acesso a textos. Nessa época era bem mais difícil ainda o livro. E eu falei, olha, um dos problemas quando você mora num país tipo o Brasil é conseguir acesso a um livro, porque ainda que eu conseguisse pagar o livro, e os livros da minha área costumam custar 200 libras, um livro, ainda que eu consiga pagar esse livro, eu comprar o livro e ele chegar no Brasil demora muito. Então vocês precisam, de novo, gente, isso é 2013, vocês precisam investir em livros digital, não dá pra ser só cópia física das coisas, porque é muito difícil e precisava ter preços mais acessíveis, porque senão a gente dá print screen no computador. Aí minha orientadora depois, você falando de piratear os livros pra coordenadora da editora. Eu falei, mas Aí sim. eu falei, como que eu podia saber? De certa forma, já é pelo menos um orientativo pra pessoa ali. Às vezes, sei lá, pensar um pouco mais, né? Sei lá, né? Pior se fosse pro autor do livro, né? Aí acho que era pior ainda. Não, pro autor é mais de boa, porque, tem isso, gente. No mundo acadêmico, vou contar um negócio pra vocês. Sabe esse livro que eu falei que costuma custar, sei lá, 200 libras um livro? Quanto que vocês acham que o autor ganha? Putz, sei lá, 50 libras? Nada. Chuta aí, Fael. Cara, não sei, talvez uns 10%? Não, gente. Autor de livro acadêmico não ganha nada nessas grandes editoras. Eu tô passada, chocada. Meu Caraca, Por como quê? assim? Nada. Você dá sorte deles quererem publicar pra você sem te cobrar. Nossa senhora do céu. Nossa. gente. E você ganha o grande prestígio do seu livro ser publicado. Parabéns. Caraca. Não acredito, cara. É sério, gente. Nossa. É sério. Gente, isso aí é desmotivador pra caramba, mano. Você é louco. Não, é tão louco, porque no mundo acadêmico isso é completamente normalizado, assim. Então, ninguém espera ganhar nenhum dinheiro por nenhum trabalho que você faz, quase. É muito doido. Nossa senhora, gente. Falar de revista, sabe revista científica, Nature da vida? Que a Nature é mais conhecida. Sim, sim. Quando você publica na Nature, a revista científica é um nível a mais, gente. Vocês não estão entendendo. Você tem que pagar uma taxa pra publicar. Essa taxa costuma $100 pra essas grandes revistas. O que significa que pra um autor brasileiro ou de qualquer outro país, quase, da maior parte do mundo, é muito inacessível. Porque eu tô falando de taxas de 2, 3, 4 mil dólares. A taxa. Nossa. Para publicar o trabalho que você fez. Aí você manda o trabalho, você paga essa taxa, aí eles vão avaliar seu trabalho. Aí você pensa, eles vão avaliar seu trabalho, vão ter pessoas que são revisores da revista, certo? Os revisores da revista são acadêmicos que também não recebem nada pra revisar. Mas também é fácil, né, gente? Pelo amor de Deus. Os caras só ganham, pô. Aí a gente revisa os artigos, aí o autor corrige, etc, e eventualmente ele vai ser publicado. Você pode pagar uma taxa a mais pra ele ficar de open access, né, de acesso livre. Se o autor não tem dinheiro pra pagar por essa taxa extra, para o artigo ficar disponível pra qualquer pessoa, você tem que pagar pra ver o artigo. Hoje mesmo eu precisava de um review, que na minha área significa, é tipo uma resenha de um livro. Eu queria ler uma resenha de um livro que era de uma página e tava custando 30 libras. 30 libras. Meu Deus. É muito doido, né? Cara, eu não sabia disso não, velho. Nossa. É um mundo muito quebrado, muito quebrado. Essa parada aí parte muito do pressuposto de que, antigamente, acadêmicos tendiam a ser pessoas ricas, né? Quem era professor universitário tendia a ser gente de família rica. Ou, fora isso, você era professor universitário, então você tinha o dinheiro da universidade. Só que esse sistema ruiu há muito tempo, né? Tem muito tempo que tem acadêmico que não é de família rica, ou então, não necessariamente é de uma universidade que tem dinheiro. Porque uma coisa para um cara, uma mulher, enfim, um ser humano, que, sei lá, é de Oxford, pagar uma taxa dessas, não faz cócegas no orçamento que ele tem pro semestre, pro laboratório dele, ou para um acadêmico
acadêmico da minha área, pro orçamento que ele tem para um projeto. Agora, pra gente aqui, fica impossível, e daí isso também amplia a discrepância entre publicações de pessoas do sul global e do norte global, né? Porque as pessoas daqui do Brasil e de outros países não vão conseguir publicar tanto. E daí, quando... Faz total sentido. E daí as métricas vão ser consideradas... Vocês sabiam que pra considerar, por exemplo, aqueles rankings que aparecem de melhores universidades do mundo, muitas vezes eles consideram, pra ranquear uma universidade, o número de publicações em inglês daquela universidade. Adivinha quais as universidades que publicam mais em inglês? Com certeza. Meu, É torto, né? É desanimador, né? Se for pensar, né? É, gente. É um nível de exigência muito surreal pro que a profissão oferece, assim. É muito, muito surreal. E ouvindo você falar isso, eu fico pensando, né, justamente nesse ponto, né? Isso que você tá falando é de uma forma geral, né? Assim, em termos de publicação. E aí, indo mais fundo pra sua área, eu imagino que esses desafios, para além desses que você já sai, né, de partida, justamente, com relação a essa parte de publicação, é pior ainda, porque, sei lá, você não tá lidando com, como você falou, né? Era Vargas, que você tem muita fonte ou tem mais fácil acesso, né? Sei lá, a gente tá falando de textos de mais de 2.000 anos antes da gente, né? Não sei exatamente quanto tempo antes, né? Os textos que eu trabalho são mais ou menos do ano 300 antes da Era Comum até o ano 70 da Era Comum. Mais ou menos. Não é uma datação tão certeira assim. É muito doido porque isso foi uma das coisas que foi muito estranho pra mim, indo estudar fora, né? Foi descobrir um mundo onde as pessoas têm acesso aos livros que eles precisam ler. E isso foi muito mágico, porque o mestrado, eu ia ver a bibliografia e era um livro que, tipo... Eu lembro que eu ganhei de Natal uma vez um dos livros que eu precisava ler. Eu ganhei de Natal de várias pessoas, assim. O pessoal fez uma vaquinha pra me dar um vale que dava pra eu comprar um livro. E eu encomendei o livro na Cultura. E daí eles falaram, vai demorar 3 meses pro livro chegar. E eu falei, não, tudo bem, 3 meses. E daí, depois de 3 meses, eles me avisaram que, na verdade, o livro não ia vir e eles me iam devolver o dinheiro. Caraca, foi muito frustrante, mano. foi muito frustrante. É que hoje em dia, por exemplo, tem aquele Anna's Archive. Não sei se vocês já ouviram falar nesse site. Sim, sim. Então, esse site tem muita coisa lá. A gente tem até uma teoria de que deve ter gente dentro das próprias editoras que dá um jeito de colocar os livros pra... Porque... Mas não tinha essas coisas. E daí, quando eu tava no mestrado, começou a ter o Google Books. Eu falei, caraca, mágico. Nossa, isso aí era excelente, cara. Nossa. Só que ele só tem algumas páginas. Aí eu descobri que se você acessa o Google Books com VPNs diferentes, né? Na época não tinha essa coisa de VPN, mas... Em computadores diferentes, você tem acesso a páginas diferentes do livro. Aquele preview do Google, pois é, tem algumas páginas diferentes de um pro outro. E daí o que eu fazia? Eu precisava, porque tinha um livro que eu precisava só de um capítulo, isso no mestrado ainda. E daí eu entrava em diferentes computadores, pedia pra amigos, tal, pra entrar no computador. Aí eu dava print screen, aí eu recortava e colava num documento de Word, pra eu poder ler, né? É, mano, os caras não tá preparado pra brasileiro, né, velho? Mas eu cheguei lá e tinha tudo. E eu falei, caraca, velho, é muito surreal isso aqui, onde as pessoas têm acesso a essas coisas. E daí você consegue fazer a pesquisa muito melhor, né? Porque todas essas coisas, é engraçado e tal, mas elas desgastam muito, elas cansam muito. E daí o tempo que eu passo tentando achar o livro, alguém que tem acesso ao livro na biblioteca, já leu o livro e já tá pensando sobre o assunto, né? E fazendo um trabalho, e daí claro que essa pessoa publica mais e tem mais coisas, assim. Exatamente. É bem frustrante. Sim. Desde que eu voltei, por exemplo, eu perdi acesso a uma base de dados que tem a tradução e o texto dos manuscritos todos. E eu não tenho acesso a ela. Eu entrei em contato com a editora que tem coisa pra ver se eu conseguia e eles falaram que ia custar $5.000 por ano. Nossa. Eu não tenho $5.000 por ano pra pagar a base de dados. Desculpa, né? E daí significa que eu tenho que fazer outros malabarismos pra conseguir acesso às coisas. É muito mais cansativo, enfim. Olha eu reclamando do mundo acadêmico. Eu reclamo porque eu acredito que podia ser melhor. Com certeza, com certeza. E é que nem isso que você falou. Como a tua área de estudo, ela já é... De nicho? É, já é um nicho do nicho, né? Se for pensar, né? Você falou
falou, a quantidade de pessoas que estuda isso já é pequena no mundo, né? Aham. E você deixa de ter acesso a esses materiais, nossa, fica complicadíssimo, né? E daí pensa assim que para os meus trabalhos continuarem sendo competitivos e etc, significa que os meus trabalhos, eles têm menos acesso a coisas que dos meus colegas. Claro que hoje em dia, né, eu tenho muitos colegas. E daí o que vocês perguntam, né, pro autor, seria pior contar pro autor. Não é pior contar pro autor, porque existe a rede de acadêmicos que sempre existiu, na verdade, que a gente repassa os PDFs. Acadêmicos sempre repassaram PDFs um pro outro. Sim. Inclusive fica a dica, assim, pras pessoas, se algum dia você estiver fazendo um trabalho acadêmico, você precisa de um capítulo de um livro de um autor gringo, alguma coisa assim, você não tá conseguindo de jeito nenhum, manda um e-mail pra ele. Manda um e-mail pra essa pessoa. É porque faz sentido, porque ele já não tá ganhando nada Exato. mesmo. Entendeu? Sei lá, oferece de pagar, vai que, né? O cara vai ficar feliz. Só de alguém ler, a gente já fica feliz. Não precisa pagar. A gente já tá feliz. Você tá tipo, você tá lendo do meu trabalho. Pessoa legal que você é. É que nem podcast, né? A gente fica feliz quando a pessoa fala que ouviu o episódio e fala, nossa, caraca, velho, tem gente ouvindo. Exatamente. É tipo isso, só que do mundo acadêmico. É muito doido, assim, né, essa parte, porque são os desafios da pesquisa que perpassam todos os outros acadêmicos também, não só eu, né? Essa parte toda que eu tô falando não é só pelo fato de eu estudar coisas sobrenaturais e demônios, etc. Não é isso. Isso é uma parada que pega todo mundo da academia. E é interessante esse lance que você comentou, né? Dessa questão, né? De vocês ter essa diferença, né? De estudar coisas sobrenaturais, né? E não existe, assim, é meio que um senso comum quando a gente fala de demônio, anjo, essas coisas, que automaticamente você já leva isso pro sobrenatural como se fosse, de fato, sei lá, você tá estudando fazer ritual, entendeu? E na realidade não é, né, mano? Não. O teu estudo basicamente é você entender como... Aí você me corrige se eu estiver falando besteira, né? Claro. É você entender como essa cultura, né, sobre demônios, ela perpassa a humanidade, né? É alguma coisa assim? Exato. É bem isso mesmo, né? Porque assim, como historiadora, embora eu tenha feito doutorado no departamento de teologia e religião, eu não sou teóloga. O meu objetivo não é fazer esse estudo dentro da religião em si. O que me interessa são as pessoas. Então, eu tô interessada em saber como que judeus há 2000 anos atrás, se eles acreditavam em demônio ou não. E se eles acreditavam, como que isso alterava o dia a dia deles? É muito diferente de, eu tô estudando demônio. Inclusive, muita gente me pergunta, mas se você acredita? Eu falo, é irrelevante se eu acredito ou não, né? Porque eu preciso saber se as pessoas acreditavam há 2000 anos atrás. Se eu acredito ou não é tão importante assim. Exatamente, né? Você entender se as pessoas acreditavam e como elas acreditavam, né? Isso. Cara, que legal, velho. E infelizmente, quando eu comecei a estudar os demônios do manuscrito do Mar Morto, eu descobri que não era o que eu achava que era. Eu jogo RPG, gente. Eu achei que eu ia achar tipo o livro dos monstros, sabe? Demônio tal faz tal coisa, demônio tal faz tal coisa. E não tinha. Fraquezas. E não. Pontos de vida. Isso. Pra que serve? Não tinha nada disso. Eram textos muito mais próximos com textos do que as pessoas conhecem na Bíblia hoje em dia. E daí eu fiquei tipo, caraca. E daí que é a parte de ser detetive, que eu acho tão fascinante, porque o que eu tenho pra estudar isso? Eu tenho pedaços de texto, eu não tenho nem o texto completo, gente. Olha só que doidice. Então eu tenho pedaços de texto, fragmentos, e daí eu pego esses fragmentos, traduzo eles e tento entender palavra por palavra dentro do contexto daquele período. E como que eu sei o contexto daquele período? Eu tenho vários outros pesquisadores que também estão trabalhando, né, nesse mesmo período, e que vão analisar outros textos e vão dizer, olha, a palavra tal, ela aparece nesse texto. Nesse texto ela aparece significando isso, nesse texto ela aparece significando isso, nesse significando isso. Então é provável que nesse o significado tenha relação com esses outros significados aqui, porque isso tudo é do mesmo período. Daí você vai juntando todas essas coisas e a partir daí você vai... Sim. Então assim, eu tenho um texto, por exemplo, o 6Q18, aí eu com os meus números, tem um pedaço do manuscrito que tá totalmente destruído e tem um pedaço que só tem uma palavra que sobrou naquela linha, e é mal. Certo. Então assim, qual a conclusão que eu posso tirar? Primeiro eu vou olhar o que tem nas outras linhas. Na linha de cima tá escrito serpente. Aí eu falo, bom, serpente, mal. Pode ser muitas coisas, né? Vocês concordam que pode ser aí milhares de coisas. Uhum. Que tipo de conclusão eu vou poder tirar a partir daí? Eu vou falar, olha, considerando que nesse contexto a palavra serpente tende a aparecer relacionada a coisas malignas e tal, e que na linha de baixo aparece a palavra mal, eu posso propor que é possível que esse documento falasse também sobre mal. É isso. É um jogo de probabilidade. Entendi. Não tem aquele negócio de ser, por exemplo, um recado, né? Tipo,
Mateus, a serpente me picou e estou passando mal. Avise o João. Não. Mas é isso, poderia ser? Poderia. Só que aí na linha de baixo tem uma outra coisa que puxa de volta. Então você tem que fazer essa análise olhando tudo isso. E eu fui professora da UNB agora, né? Por quase 2 anos. Professora substituta. E uma das matérias que eu dava era introdução ao estudo da história. Pra mostrar que história acaba sendo muito mais sobre probabilidade e estatística. Caramba! Ai, meus alunos ficavam me olhando assim, tipo, o quê? Mas é porque assim, quando um historiador fala, sei lá, eu viro e falo, os judeus de 2000 anos atrás acreditavam em demônios. Essa afirmação é feita baseada em todos os textos que a gente tem dessa época, uma parcela considerável desses textos cita demônios. Então é mais provável que as pessoas acreditassem em demônios do que não acreditassem, concorda? Sim, de fato. Então, eu faço essa afirmação. Mas um texto de historiador, se você for ler um texto de historiador escrito para outros historiadores, ele sempre vai ter as palavras é provável, é possível. Porque a gente nunca vai ter 100% de certeza do passado. A gente tem probabilidades. E tem coisas que a gente sabe que importam e tem coisas que no fim das contas acabam não sendo tão importantes. Vou dar um exemplo aqui. Em 1066, se eu não me engano, ocorreu a Batalha de Hastings na Inglaterra, que foi quando os normandos invadiram a Inglaterra. E daí mataram o rei inglês e tal. Nessa batalha morreu o rei inglês da época. Esse rei inglês, você tem alguns textos que vão dizer que ele morreu de espadada, outros que vão dizer que ele morreu com a flechada, outros que vão dizer que ele morreu com isso aqui. Enfim, a gente não tem nenhum texto de alguém que tava lá na hora, e ainda que a gente tivesse um texto de alguém que tá lá na hora, essa pessoa podia ter mentido, certo? Que as pessoas mentem. Sim, com certeza. Ou dada aquela valorizada, né? Sei lá, né? É. E a gente não sabe exatamente onde essa batalha aconteceu. A gente sabe a região, mas ninguém nunca encontrou vestígios dessa batalha específica. Porque tem 1000 anos e as coisas mudam em 1000 anos. Então a gente não tem os ossos do rei pra olhar. A gente não tem outras coisas. No fim das contas, é mais importante em geral pra gente saber que o rei morreu nessa batalha do que o detalhe se ele morreu com espadada ou flechada não é tão importante. E a gente pode viver sem ele. Sim, faz sentido. Ele vai ser menos importante pras coisas. Só que pode ser que tenha um outro evento da história, sei lá, Vargas. Vargas é importante saber se foi uma flechada, um tiro ou uma espadada que ele morreu. No caso, tiro. Então, assim... Tá vendo como depende? Por isso que não existe uma coisa que isso é um evento histórico. Ele só é um evento histórico em relação às outras coisas, assim. Tudo pode ter uma importância ali, né? Ao mesmo tempo, no exemplo do rei inglês da batalha, pode ser que você tenha um texto que foi escrito 200 anos depois que fala que ele morreu de espadada. Aí você tem que analisar quem escreveu esse texto. Quem escreveu esse texto estava querendo fazer propaganda desse rei ou falar que esse rei era terrível? O que naquela sociedade, no período que ele escreveu o texto, significava morrer de espadada, porque às vezes morrer de espadada era melhor do que morrer de flechada. Então isso significava que tá falando bem do rei, tá falando mal do rei. Então às vezes ele falar que o rei morreu de espadada ou de flechada diz mais sobre a pessoa que tá escrevendo o texto, sobre o período que ela tá escrevendo e o que ela quer que falem daquele rei do que sobre o evento em si. Exatamente, porque, sei lá, às vezes uma morte por decapitação, o cara é uma morte mais honrosa. Ou o cara, sei lá, na verdade tava fugindo, tropeçou, bateu a cabeça e morreu, né? É isso. Alguma coisa assim, né? É esse tipo de complexidade, coisa que os historiadores acabam estudando, né? Então, por isso que quando eu falo que eu estudo coisas sobrenaturais ou que eu estudo demônios, isso não... Pros meus colegas que estudam história também, não é nada demais. Nesse sentido. É verdade. Faz total sentido. Porque tem tantas coisas que podem ser estudadas que esse é mais um dos aspectos a serem estudados. Claro que tem uns que me olham com a cara de tipo, cara, isso não é importante. Temos que ficar atentos ao Beelzebu, cabeça de morcego, o mochila de criança e o sete pele, o sinteco gelado. Cuidado com ele, pois ele pode se apossar do seu corpo. E até pra gente ir caminhando um pouco, você tem algum caso, alguma história assim que, cara, tá gravada na sua cabeça, assim, com relação, tanto o contexto teu, né, tanto de historiadora como demonóloga, né, vão te chamar de demonóloga porque fica mais legal, Demonóloga é legal. Também acho que é mais legal. Você tem alguma história, assim, que te marcou bastante? Seja pelo contexto, assim, ou por ser inusitado? Tem várias, mas tem uma que foi interessante. Em outras áreas de pesquisa é comum as pessoas apresentarem pôster. Historiadores raramente apresentam pôster. Como que funciona isso? Tem uma conferência e daí em várias áreas é comum que nessa conferência, especialmente quem tá no começo, quem tá na graduação e tal, faça um pôster, literalmente um pôster com um resumo da sua pesquisa, uma sala com um monte de pôster e você fica lá na frente do seu pôster e as pessoas vêm te perguntar e você fala sobre, é isso. Isso é uma apresentação de pôster. Isso é muito raro de acontecer na minha área. Eu vi acontecer 2 vezes.
talvez, menos. Enfim, mas é muito raro acontecer na minha área. Mas uma vez eu apresentei numa conferência de pôster da universidade, então era geral pra todos os acadêmicos, qualquer pessoa que estivesse fazendo doutorado na Universidade de Birmingham. E eu fiz meu pôster e tal, tinha outras pessoas da história, só que aí eu tava com o público em geral da universidade, né? Pois é, aí eu tava com todo mundo. Aí chegou um cara que era claramente uma pessoa religiosa, mas ele chegou assim e falou, ele falou, demônios? Aí eu falei, ele, mas você acredita em demônios? Falei que é a pergunta de sempre. Aí eu falei, não, então, não é isso, eu estudo se as pessoas acreditavam nesse, mas eles existem de verdade. Eu falei, pode ser, mas assim, eu tô... o importante e tal, e nessa hora você aprende a ter um certo jogo de cintura, assim, você aprende a reconhecer os olhinhos de quem vai ficar lá por horas tentando te convencer de que você tá adorando Satanás. Sim. Aí você vai aprendendo a falar as coisas que vão te ajudar a sair dali, né? E daí eu falei, não, então, porque veja bem a Bíblia. Aí você cita a Bíblia, cita umas coisas e tal, e daí as pessoas em geral dá uma acalmada, assim. Eu não esqueço a cara do homem, arregalando o olho, me olhando, assim, muito sério, assim. Já teve mais de uma vez que as pessoas me perguntaram, você não tem medo de estudar isso? Eu falei, não tenho medo de estudar isso, porque pra mim é igual estudar qualquer outra coisa. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, se você não sente o certo receio, mas tudo bem. Não. Eu falo porque eu sou meio cagão pra essas coisas, então gosto, mas é aquele, sabe, você fica assim, né? Você sabe que é doido, né? Porque eu sou uma pessoa medrosa, eu sou uma pessoa muito medrosa, eu não assisto filme de terror, gente. Nossa senhora. Não assisto. Pra não dizer que eu não assisto filme de terror, hoje em dia eu assisto filmes de demônios, em geral eu até assisto, porque eu assisto e falo, nem é assim. Aí eu não me dá medo. Pior, né? É muito bom. Aquele bom momento de tensão no Hereditário lá, fala, Paimon não é assim não, cara. Ele é muito mais gente boa do que isso daí. Hereditário, pra mim, é o exemplo máximo, porque eu vi Hereditário com os amigos, não vi no cinema, né? Vi com os amigos depois, e meus amigos morrendo, e eu vendo o filme falando, caraca, olha só, eles usaram referência a tal coisa. Nossa, mas eles misturaram com tal coisa, faz zero sentido isso aí que eles estão falando. Nossa. E daí, tipo, as coisas aparecendo. E eu, tipo, nunca seria assim. Meu Deus. E eu acho que você naturaliza. Quando você estuda uma coisa há muito tempo, você naturaliza. E, de novo, o que eu estudo, assim, o que tem nos manuscritos do Mar Morto são orações e salmos, ou seja, músicas de proteção. Então eles não são muito assustadores. Eles são músicas falando, tipo, que Deus me proteja do jeito tal, e eu vou me pegar com as leis de Deus, e se eu seguir as leis de Deus, tudo vai ficar bem. Então é bem menos assustador, assim. Caraca, gente. Eu achei que ia ter, tipo, sei lá, um relato de exorcismo, uma descrição do, sei lá, Belial, alguma coisa assim. Não. Embora tenha Belial, ele muitas vezes ele é retratado nos manuscritos do Mar Morto como o senhor dos seres das trevas. Que os filhos das trevas vão lutar contra os filhos da luz. E daí tem um manuscrito chamado Manuscrito da Guerra, The War Scroll. Que nome. Né? O nome é incrível. Aí você vai ler e você pensa, tipo, caraca, é o manuscrito que narra a batalha final das forças do bem com as forças do mal. Aí você fala, vai ser muito doido esse manuscrito. Aí você vai ler e é assim. Então, na primeira batalha, haverá uma linha de frente em que cada um estará segurando uma espada de tal formato. No escudo vai estar pintado tal coisa. E daí eles carregarão estandartes onde está escrito tal coisa. Atrás deles virá uma infantaria que estará do jeito tal. E daí são páginas e mais páginas descrevendo exércitos. E por fim... E daí tem uma linha que fala assim, aí eles lutam no primeiro dia e as forças da luz ganham nesse primeiro dia. Nossa. Aí no próximo dia eles vão lutar com um escudo escrito tal coisa. Você fica tipo, meu Deus, é muito chato. O George R. Martin, né, que é desse jeito, né? Ele começa um monte de descrição, só que na hora do vamos ver mesmo, beleza. Eles batalharam e o fulano ganhou. Nossa, caraca, velho. É tipo isso, só que pior. Porque é muito mais detalhado, não tem personagens direito. Mas aí que é interessante também. Porque daí você pensa, pô, o que eu tava querendo é a minha visão contemporânea do que eu acho que é interessante. Os textos históricos, eles não ligam pro que eu acho hoje. Eles vão dizer o que era importante para aquelas pessoas naquela época. Sim, total. Né? E esses são textos religiosos, eles não são narrativas. Então, eles são diferentes, assim. Claro que tem uns textos mais interessantinhos. Tem um que é um texto de magia, provavelmente. Provavelmente, é assim a história. E daí ele fala o terror da parturiente, aquele que quebra o osso. Mas assim, ele não tem uma descrição. Ele só fala isso aí, então...
A linha tá quebrada, não dá pra saber o resto. Tem uns textos que são, tipo, uns 500 anos depois do período que eu trabalho. Eu falo 500 anos depois porque parece pouco, mas é muito, tá? Pensa assim. Sim. Quanto que um texto escrito 500 anos atrás é 100% relevante hoje? Tem muitos que são relevantes, mas, né, deu pra entender a diferença, né? Tem as tigelas mágicas, que é um negócio que eu acho genial, que eram Não, pelo nome já chama muita atenção. Não é? The Magic Bowls. As tigelas mágicas, ou cumbuca mágica, como você preferir, são tigelas de barro com textos escritos em aramaico ou mandaico, enfim, outras línguas ali antigas. E são textos com encantamentos. Essas tigelas são encontradas enterradas em casas, então isso quer dizer que as pessoas usavam isso como magia de proteção. E nessas tem uma descrição melhor, mas é sempre assim, Deus tal, tal e tal. Aí cita uns 4, 5 deuses de religiões diferentes, o que é sempre fascinante. É muito bom a galera pedindo ajuda pra muitos deuses. De certa forma não tá errado, porque pelo menos um ali vai estar Alguém ajuda. acertando, né? Aí segue uma lista do tipo, protege sua filha da dor de cabeça, do olho que não tá coisando, do sangramento excessivo. Aí tem uns que você lê e você fala, coitada dessa pessoa. Essa pessoa tava sofrendo. Tá mal, né, velho? Mas não tem uma descrição, assim, daí aconteceu tal coisa, daí não tem essa parte. Isso vai ser depois. Isso é a nossa forma de olhar, né? Então, não é tão assustador. Sim. É assustador quando você pensa em outras coisas, mas é mais acadêmico mesmo. Cara, que massa. Eu não tinha a mínima visão que era desse jeito, cara. Sério mesmo, tô fascinado, cara, porque de fato, na minha cabeça era uma coisa muito mais diferente do que isso. Nossa, na minha também que era. Da hora, velho. Pô, mas que bom que você tá falando que da hora, porque muita gente fala, então é sem graça. Eu falo, não é sem graça, é fascinante. Pra mim é realmente um trabalho de detetive, assim, eu tô tentando entender como funcionava a cabeça dessas pessoas, porque a despeito de não ter uma narrativa clara, do tipo, assim que ele toma o seu corpo, não, mas você sabe que essas pessoas estavam com medo, porque você consegue sentir o medo pelo texto, quando elas falam assim, do tipo, tem as redes de Belial que são citadas no manuscrito do Mar Morto. E daí fala que as redes de Belial, se você escapa de uma, você vai cair em outra. Ah, meu Deus. E quando você cai numa rede de Belial, significa que você tá vulnerável a ter uma doença ou a ter alguma coisa terrível acontecendo com você. Então você imagina a aura de terror que é viver pensando que você pode a qualquer momento alguma coisa cair em cima de você. Inclusive eles usam o termo aqueles que caem sobre os homens sem aviso. Então assim, gente, o negócio pode cair em você a qualquer momento. E daí eles inclusive falam aqueles que foram caídos em cima, the befallen, né? Tipo, aqueles que alguma coisa caiu em cima deles. Mas seria daí, será, essa questão desse nome popular do que a gente tem de anjos caídos, essas paradas ou não? Não, é de outra coisa. Aqueles que são caídos é alguém que tá possuído pelo demônio. Ah, tá, entendi. Tipo, aqueles que caem sem aviso são os demônios, que eles caem em cima das pessoas, te atacam a qualquer momento. Caraca, velho. Meu Deus. Dependendo de quem você conversa hoje em dia, a pessoa fica extremamente assustada. Muita gente fica assustada. Então não, mas já ouvi, inclusive, não conta pras pessoas que você estuda isso, tá? Eu falei, tá bom, pode deixar. Pra várias pessoas eu estudo a Bíblia. É melhor mesmo. Pra alguns tios meus eu sempre falava que eu estudava a Bíblia, que era bem mais fácil. É melhor, né? Você estuda os cânticos de proteção relacionados à Bíblia, né? Isso, cânticos, né, apotropaicos, que é uma palavra muito boa. Nossa senhora, como é que é? Apotropaico. Nossa. De proteção. É literalmente de proteção. Olha, que massa. Rafael, você mudou a visão sua? Você achou que era exatamente isso que a gente ficou sabendo hoje? Cara, não, totalmente o oposto do que eu imaginei, mas muito interessante mesmo assim. Eu fiquei com uma dúvida, eu queria saber se a Tupá poderia esclarecer pra mim. Eu não queria te interromper porque tava um fluxo legal, mas tem um momento ali que você fala sobre as batalhas ali, né? Que ele tava descrevendo uma batalha e com um requinte de detalhes, né? Eu queria saber se você chega a pesquisar da onde ele trouxe essas informações, assim, ou se isso é irrelevante, né? Eu, particularmente, nunca estudei tanto essa parte, mas eu tenho 2 colegas que estudaram. Inclusive, ano passado, eles fizeram uma conferência só sobre guerra nos manuscritos do Mar Morto. Foi bem legal, mas eu não fui, mas eu sei que foi interessante. E muito dessas descrições... Isso que você me perguntou, olha que interessante. Essa é uma das dicas que, às vezes, a gente usa, uma das... Dicas não, né? Um dos vestígios que a gente vai usar num texto para tentar entender de onde vem esse texto.
porque, por exemplo, um texto que foi escrito por um judeu que viveu há 2000 anos atrás não vai descrever a formação do exército dos Estados Unidos hoje em dia. Provavelmente vai descrever um exército judaico daquele período. E daí, como a gente já tem outras informações de outros textos, a gente vai cruzando todas elas e chegando à conclusão de onde que esses textos encontram. Então, muitas vezes, às vezes o inimigo é colocado como uma legião romana, quando o texto é escrito mais ou menos na época que ele estava em guerra com os romanos. E daí, provavelmente, para quem lia na época, na antiguidade, as pessoas provavelmente liam e falavam, claramente porque o inimigo é romano, então ele se comporta como romano. No Pergaminho da Guerra, eu não vou saber te dizer exatamente, mas eu acho que reflete muito as organizações do exército de Israel, do reino de Israel, né? Não Israel de hoje em dia. É de Israel de 2000 anos atrás. Eu tenho um amigo que estudou sacrifícios e roupas e tudo junto, assim, porque a gente tá falando de um período em que o judaísmo praticava sacrifícios, né? Há 2000 anos atrás existia um templo e nesse templo eram praticados sacrifícios. Isso era parte importante da religião judaica naquele período. E daí, então, quando a gente fala de sacrifícios, é esse tipo de sacrifício que esse colega estudou. Eu tenho outro colega que estuda também guerra. Eu mesma nunca estudei tanto a guerra porque tem poucos demônios nessa parte, aí eu não estudava tanto. Legal demais, nossa. E podia ter me interrompido. Gente, nossa, que da hora, velho. Com certeza eu vou te chamar mais vezes, viu, Tupá? Porque agora, cara, meu Deus, gente, é muito massa, mano. Pode chamar. Nem sempre eu tenho tempo, mas pode chamar. Não, eu vou tentar, então. Quando você tiver disponibilidade. Porque, nossa, cara, é muito massa, assim, toda essa parte mesmo do método, né, de pesquisa, tudo, essas coisas, é uma coisa que, pra mim, é muito interessante saber como funciona, né? Essa questão da produção de conhecimento e como você divulga isso também pras pessoas, né? Para além, lógico, que nem eu tava brincando, né, com relação à área de ser, às vezes, uma área que chama atenção por ser muito diferente, né? Mas, querendo ou não, você percebe o quanto de seriedade vocês têm nisso e quanto vocês, assim, ouvindo você falar, você percebe o quanto você é apaixonada pela área, né? Então, isso é muito legal, assim, de escutar e de receber esse conhecimento também, né? Pô, eu fico feliz. Porque é isso, assim, quando eu falei que eu nunca me arrependi, eu sou muito apaixonada pela forma e pelo método e pela pesquisa em si, não só pelo... Eu adoro estudar demônios, mas nos últimos anos eu percebi muito mais como que eu gosto de estudar a parte teórica da própria pesquisa em história. E é o que você falou, né? A gente conhece muito pouco, a gente acha que as conclusões de história vêm do ar, assim. Durante o doutorado eu ouvi de outras pessoas que estavam fazendo doutorado. Mas o seu doutorado é fácil, você só tem que ler uns negócios. Você não tem que fazer experimento no laboratório. Eu falei, pois é, então. Também é difícil, né? Os dois são difíceis. Então, assim, quanto mais as pessoas puderem conhecer, eu acredito que quanto mais as pessoas puderem conhecer como o processo de pesquisa é feito, mais fácil a gente fazer com que as pessoas entendam também e que elas comecem a ficar mais imunes a fake news e a notícias falsas, porque a própria metodologia de história eu acho que acaba ajudando a nossa cabeça a pensar criticamente sobre o mundo. Sim, sim, com certeza. E a história também, ela é basicamente isso, né? Você entender os contextos de como as coisas aconteceram pra até, de certa forma, perceber o reflexo das coisas hoje e também, de certa forma, a gente tentar prevenir para que certas coisas não aconteçam novamente, né? Isso a gente pode falar um episódio inteiro, que essa ideia da história mestra da vida a gente questiona bastante na própria história. Então... Dando um spoiler rápido de por que a gente questiona essa questão, é que claro que aprender sobre o passado ajuda a melhorar o futuro em alguma medida, mas, como estamos vendo claramente no mundo, não resolve a situação. A despeito das pessoas saberem o que aconteceu no passado, elas cometem as mesmas questões várias e várias vezes. Exatamente. Tem um pouco que essa premissa, né, de que se a gente estudasse o passado, a gente conseguiria melhorar o futuro. Essa premissa parte do pressuposto de que a história sempre se repete. Então, se a história sempre se repete, estudando o passado nos ajudaria a prever o futuro. E não é assim. Ela nunca se repete. Ela tem semelhanças, mas ela nunca se repete. Por isso a gente nunca consegue prever o que vai acontecer. Caramba, que massa. Você conseguiu explicar de uma forma que eu não conseguiria explicar. Nossa, cara, muito bom. Eu vou usar isso da próxima vez que me falarem isso, com certeza. Yes! Temos que ficar atentos ao Beelzebu, cabeça de morcego, o mochila de criança e o sete pele, o sinteco gelado. Cuidado com ele, pois ele pode se apossar do seu corpo. Muito bem, ouvintes, chegamos ao final de mais um episódio, ou melhor, de mais uma aula aqui pra vocês, né? Eu falo milhões de vezes que eu adoro escutar as pessoas falarem daquilo que elas amam, né? Daquilo que elas têm paixão mesmo. Então, esses episódios do Como Me Tornei são excelentes pra mim. Então, muito obrigado, Tupá, novamente por participar aqui com a gente. Peço pra você fazer o seu jabá, dos seus recados. É a sua hora agora. Tá bom.
Obrigada, eu que agradeço mesmo o convite. É isso, eu acredito muito na divulgação e acredito muito em compartilhar conhecimento. Então, poder falar é sempre muito bom. Fora o fato de eu gostar de falar, né? Então, eu vou então fazer propaganda para as pessoas me seguirem nas múltiplas redes sociais. Até no tal do Pixel Feed eu já tenho conta, olha só. E normalmente, em todas elas é @tupaguerra. Bem facinho de me encontrar. E lá eu posto novidades e coisas. E quando sair esse episódio, o meu projeto novo secreto ainda não vai estar por aí. É possível que comece em março um projeto novo secreto que eu estou trabalhando desde o ano passado. Então, se as pessoas puderem me seguir nas redes e etc., eu vou anunciar tudo por lá e daí vocês vão ficar sabendo e etc. E é secreto. Oi, que legal, velho. Já tô curioso já, velho. Também. Depois que ele não for mais secreto, você passa todas as informações pra gente divulgar também. Pode deixar. Tomara que seja a Pokédex dos demônios. Pokédex de demônios. Olha, isso aí seria da hora, hein, velho? Fica aí a dica, né? Dessa vez não é isso, mas esse também talvez tenha algo parecido no futuro. Olha aí, ó. Olha, se você precisar de um ilustrador pra isso, aqui a gente tem o Fael. Ele é excelente com Tá isso, certo. então. Massa. E aí, Fael, qual que é o seu recado? Cara, só agradecer. Muito legal. O episódio ficou demais. E o meu recadinho é o recadinho de sempre, pessoal. Se você gostou do episódio, eu duvido que você não tenha gostado. Se não gostou, você tá errado. Não, as pessoas podem não gostar. Sim, mas elas estão erradas. E compartilha nas suas redes sociais, marca Tupá lá na sua postagem e também, né, marca a gente, escreve nos comentários o que você achou, isso aí é muito importante pra gente, né, pro engajamento. E é isso. Sem mais recados, até semana que vem e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.